Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NerdAllStars10 e ganhe 10% de desconto em todo o site. Fala galera, hoje é dia de A Última Caçada de Kraven. Antes de qualquer coisa nesse vídeo, eu queria avisar para vocês que no dia 8 e no dia 16 de julho eu vou estar lá no Anime Friends em São Paulo. Se alguém me ver por lá, me encontrar, quiser trocar uma ideia, qualquer coisa, falar sobre quadrinho, o que quiser, só chegar e conversar. Vou estar lá para conversar com quem quiser. A Última Caçada de Kraven é uma saga da Marvel que foi escrita pelo John Mark DeMatteis e desenhada pelo Mike Zeck em 1987. É considerada por muita gente uma das melhores histórias do Homem-Aranha. O criador dessa história, ele teve essa ideia de fazer com que algum herói que fosse morto e ele ressurgisse do túmulo, ele tentou levar essa história pra Marvel pra fazer com o Magnum. Só que a ideia dele foi rejeitada. Ele tentou levar isso pra DC 2 vezes e as 2 vezes foi negado. Então ele foi pra Marvel como escritor do Homem-Aranha e aí ele viu a oportunidade perfeita pra fazer essa história que ele tanto queria. Agora só faltava achar um vilão perfeito pra isso. O vilão que ele achou então foi o Kraven. O Kraven, ele era um vilão bem lado C da Marvel, ninguém dava muita importância pra ele, e a partir dessa história que ele ganhou mais respeito, digamos assim. O nome dele é Sergei Kravinov, ele é russo e ele apareceu pela primeira vez nas histórias do Homem-Aranha em 1964. Nas histórias da Marvel, o Kraven, ele é famoso principalmente na África, porque ele é um caçador, ele é o maior caçador do mundo, ele tá sempre preparado para o desafio, para a caçada dele, independente do animal, do predador que for, ele consegue caçar, só que a única presa que ele nunca conseguiu foi o Homem-Aranha. Resumindo a história, o Kraven, ele sabe que a morte dele está se aproximando, que ele logo vai morrer por aí. E ele quer deixar a marca de maior caçador do mundo, só que a única presa que ele nunca conseguiu caçar realmente foi o Homem-Aranha. Então ele vai dedicar todas as forças que ele tem para mostrar que ele é o caçador supremo e conseguir ganhar essa única presa que ele nunca conseguiu. Esse encadernado que eu tenho aqui é o da coleção da Salvat, mas a Panini também lançou um encadernado faz pouco tempo. É provável que vocês ainda encontrem nas lojas se vocês quiserem comprar. E nesse encadernado aqui da Salvat tem um comecinho que ele conta mais ou menos a história até aqui. Ele conta mais ou menos quem é o Kraven. E ele comenta aqui no final que nessa época o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele tá casado, ele recém se casou com a Mary Jane. Antes de começar a história, dá uma passada lá no site da loja Pano de Vela, se você quiser alguma camiseta de super-herói. Se você quiser algum outro produto, como travesseiro, chaveiro, tapa-olho, isso daí você conversa direto com eles na página no Facebook. Vai estar o link do site e da página deles aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda no crescimento dele clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. Agora, se você já é inscrito, então, vamos logo pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Começando a história, a gente vê o Kraven se lamentando sobre a única presa que ele não conseguiu capturar, que é o Homem-Aranha. E ele começa a se preparar para essa caçada, já que ele sabe que logo ele vai acabar morrendo. E enquanto isso, o Peter Parker começa a ter alguns pesadelos, inclusive com o Kraven e com outro bandido que tinha morrido fazia pouco tempo. Então, por causa disso, ele resolve dar um passeio na cidade. Só que nessa noite, o Kraven decidiu ir lá para caçar o Homem-Aranha. E como o Peter Parker tá perturbado com os pesadelos, com as visões que ele anda tendo e tudo mais, o Kraven consegue acertar um dardo nele. Eles começam uma batalha ali, só que o dardo, que devia ter tranquilizante ou algum tipo de droga, começa a fazer efeito no corpo do Homem-Aranha. Então ele acaba sendo capturado numa rede, mas ele comenta que ele sabe os métodos do Kraven, que logo ele vai se salvar dali, ele vai sair ileso e tudo mais. Só que de repente ele se assusta porque o Kraven começa a chegar com um rifle. E tipo, ele nunca usou um rifle. Então ele atira. E logo depois disso, ele enterra o Homem-Aranha.
Depois disso, o Kraven começa a usar uma roupa igual a do Homem-Aranha. E ele começa a agir exatamente igual o Homem-Aranha. Ele vai atrás de bandidos e tudo mais. E ele fala que ele tá fazendo isso porque não adianta só ele capturar a presa dele. Ele tem que ser superior. Tem que ser como ele. Tem que ser melhor que ele. E aí ele começa até a treinar a mente dele. Ele toma algumas ervas venenosas lá. Ele começa a ter alguns delírios pra se preparar melhor pra isso. A gente vê a Mary Jane, que é a recém-esposa do Peter Parker. E ela tá preocupada porque ele não voltou pra casa ainda e tudo mais. E ela sai na rua pra procurar ele. E ela acaba encontrando dois caras lá que tentam meio que abusar dela. Só que nessa hora chega o Kraven vestido de Homem-Aranha. E ele salva ela, só que ele espanca muito esses bandidos. E nessa hora ela percebe que aquele cara não é o Peter Parker, ou que ele tá com sérios problemas. Nos esgotos da cidade existe uma criatura que é chamada de Ratos. Essa criatura já foi derrotada no passado pelo Homem-Aranha junto com o Capitão América. Então numa noite, o Ratos, ele sai do esgoto porque ele quer ir atrás do Homem-Aranha, ele quer vingança. E o Kraven fala que o Homem-Aranha só derrotou o Ratos porque ele estava junto com o Capitão América, que sozinho ele não ia conseguir. Então como ele quer se provar melhor do que o Aranha, ele vai atrás do Ratos para derrotar ele sozinho e provar que ele é superior. Ele chega nos esgotos, ele encontra o Ratos, eles começam uma briga lá e o Kraven realmente ganha e captura ele. Depois disso, a gente começa a ver o que está se passando na mente do Peter Parker e aí a gente percebe que ele não morreu com o tiro do rifle do Kraven, que na verdade ele ficou desacordado, que aquele rifle não era letal. Então ele não estava morto, só que ele estava enterrado. E ele começa a pensar na Mary Jane, no quanto ele ama ela, no recém-casamento deles. E aí ele tem força para conseguir sair do túmulo. Ele descobre que ele ficou ali embaixo naquele caixão por 2 semanas. E ele fica muito irritado porque o Kraven roubou 2 semanas da vida dele, 2 semanas da vida de casado dele, pra ficar enterrado ali embaixo. O Peter então volta pra casa, ele encontra a Mary Jane e ele começa a se preparar pra ir atrás do Kraven, porque ele tá se passando pelo Homem-Aranha, fazendo merda, matando algumas pessoas, alguns bandidos, sendo que o Homem-Aranha não faz isso. Quando o Homem-Aranha chega lá, ele começa a atacar o Kraven, só que ele nem revida, ele fala que ele já ganhou, que ele é superior ao Homem-Aranha. Ele mostra o Ratos, que foi capturado por ele, e ele solta o Ratos e fala pra ele ir lá, se ele quiser buscar a vingança dele contra o Homem-Aranha. E eles começam a brigar. Nessa briga, o Ratos sai como vencedor. E só que no finalzinho aí, o Kraven, ele manda parar. E ele fala pro Ratos que ele pode ir embora, ele tá livre pra sair dali. O Homem-Aranha fala que o Kraven não devia ter feito isso porque o Ratos é uma criatura perigosa que mata pessoas por fome. E ele vai atrás do Ratos, só que ele fala que ele vai voltar para buscar o Kraven. Depois disso, o Kraven começa a falar que ele se sente feliz, ele tá em paz, ele tá tranquilo por ele conseguir provar que ele é o melhor caçador de todos. Uma paz que ele nunca encontrou e que agora sim ele pode ter um fim tranquilo. Ele pega um rifle, ele coloca o rifle na boca e ele se mata. E ele deixa uma confissão falando que aquele Homem-Aranha que estava atuando ultimamente ali era ele. Isso acaba inocentando o Peter de qualquer merda que ele tenha feito. O Aranha vai atrás do Ratos e eles se encontram nos esgotos, eles começam a brigar lá, só que eles levam essa briga para as ruas. E o Ratos ele começa a ficar meio perdido ali com aquele monte de carro, aquele monte de pessoa. Então, por causa disso, o Homem-Aranha consegue capturar ele e entregar ele para a polícia para ser preso. E com a confissão do Kraven, agora o Homem-Aranha pode ficar em paz e ele acaba voltando para casa. E é desse jeito que acaba a história. Essa história é curta, ela é bem fácil de ser lida, ela tem pouco diálogo, tem muita coisa de imagem, mas isso que é legal. A história é muito boa, ela é muito bem construída e a arte passa muito bem todo o sentimento do Kraven, todo o desespero do Homem-Aranha, esse antagonismo dos dois, essa rivalidade que o Kraven tem contra o Homem-Aranha é muito bem retratada nessa história. Eu li essa história com um sentimento que eu tava lendo uma poesia, tipo, em forma visual. Ela acaba sendo bem depressiva e bem densa. E por mais que ela seja velha, ela é de 1987.
Eu acho que ela envelheceu muito bem até os dias de hoje, você lê e você acha muito bom. Pra mim sim, é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Então eu vou deixar o link dessa história na descrição desse vídeo para vocês lerem de forma online, se vocês quiserem. Eu recomendo. Bom, então é isso galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, me ajuda no crescimento do canal, clicando aqui no botão vermelho de se inscrever. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.